minha justificativa aqui coloca tudo. Não há aqui nenhum pedido de quebra de rifes por ser advogado. Aqui é muito claro. É por envolvimento, em razão de suspeita de envolvimento em operações financeiras potencialmente irregulares relacionadas à União Brasileira de Aposentados da Previdência, Unibap, que já foi esclarecido aqui diversas vezes, que poderia ter, sim, relação com a assinatura de ACTs vinculados àquilo que o ministro e pai dele, na época, foi feito essa assinatura de ACT. Quer saber se houve envolvimento dele. Então, portanto, não há nada que se convoque algum advogado, apenas para ficar claro. Agora, o Partido Novo, esse sim é citado em RIF, aqui na CPMI, depois vocês vamos tratar também nesse assunto. Mas, presidente, aproveita aí esses 4 minutos que tenho para dizer a Vossa Excelência que a CPMI não pode ficar aqui no embate entre governo e oposição com alguém que é convidado para fazer este papel de fazer defesa do governo, porque isso pega mal para a CPMI. Fica parecendo mesmo a armação de uma pizza, um comentarista de assuntos sobre qual é a trajetória política que o país vive. É por isso que, de vez em quando, existem críticas da CPMI, porque ela vira um bate-boca com essa comprovação. Então, um deputado do governo, um senador, ele faz uma observação e aí quem veio convidado vai falar sobre aquela observação política que nada tem a ver com a CPMI. Eu acho isso engraçado para se fazer defesa do governo Bolsonaro. Mas se o assunto é governo Bolsonaro que ele foi, houve sim morte de 700 mil brasileiros e brasileiras durante a pandemia e foi por opção política, porque ali havia o negacionismo impressionante do governo Bolsonaro, negava vacina, receitava cloroquina, vocês se lembram? Tome cloroquina, tossia, dizia que o pessoal podia sair para a rua que aquilo era uma gripezinha, isso tudo foi o presidente Jair Bolsonaro. Do ponto de vista da Constituição, desrespeito completo, vai ser preso, né? Não sabemos se é dia 13 ou 14, já tem aí uma aposta nas redes, se ele vai para Papuda dia 13 ou para Papuda dia 14. Porque tentou dar um golpe no Brasil, foi isso que o governo Bolsonaro fez. No que diz respeito à roubalheira do INSS, nada absolutamente foi feito durante o governo Bolsonaro. Eu repito isso, nada absolutamente. O que se tentou fazer através de medida provisória, ela se encerrou terminando qualquer possibilidade de que o aposentado pudesse refazer se ele queria ou não continuar o seu desconto. Isso foi feito porque Jair Bolsonaro não vetou o que estava dentro de uma medida provisória que ele enviou, armando-se, portanto, tudo aquilo que possibilitou um aumento em massa de desconto de filiados. Um aumento em massa das entidades que receberam as CTs no governo Bolsonaro. A gente mostra o gráfico, eles dizem, mas o gráfico não tem números, tá os números aí ao lado do gráfico. Cada entidade ali, quanto que ela recebeu naquele momento, como é que aquilo cresceu. E eram todas as entidades que foram feitas naquele período. Ali é que há o crescimento vertiginoso. Prepararam para que a corrupção acontecesse. O azar deles é que entrou não a continuidade do governo Bolsonaro, que achava que ia ganhar a eleição. Achava primeiro que nem ia eleição ter, depois achava que ia ter golpe, achava que ia ficar no governo de todo jeito. Armaram tudo para roubar. O problema é que entrou o presidente honesto. E aí sim colocou o dedo na ferida. Pode dizer que é imprensa, pode sorrir, sorria mesmo, é o seu papel vir aqui para fazer sorriso e não explicar nada. É apenas isso que veio fazer aqui mesmo. Mas é isso. Portanto, o que foi feito foi exatamente isso. Hoje virou esse circo, ele vem aqui fazer defesa do governo Bolsonaro, mas explicar mesmo o que aconteceu, por que essas entidades fizeram o que fizeram, roubaram tanto, por que ele não foi lá na Polícia Federal e colocou a Polícia Federal para investigar, como o presidente Lula fez, por que não falou também na Advocacia Geral da União, na Controladoria Geral da União, por que não parou os descontos, por que continuou os descontos, por que deixou essas entidades essas de pilantragem, que não tinha nada a ver com o aposentado, ter um decreto para fazer. Isso não se esclarece. Veio aqui fazer defesa do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro já é passado.
ele não vai voltar, vai ser preso, 27 anos de cadeia. Eu acho até pouco, pelo tanto que fez e querer acabar com a democracia no Brasil. Isso já está julgado. O povo brasileiro já derrotou Bolsonaro e foi o único que foi derrotado quando estava no governo. Tão ruim que foi esse governo. Muito obrigado. Olha, antes de dar sequência aqui nos trabalhos, só fazer um comentário rápido aqui com todos os senhores sobre essas questões dos posicionamentos dos depoentes. Essa é uma casa política. Esta é uma CPMI política. A nossa investigação, ela se dá no âmbito de um poder político. Então, é normal, e eu vejo isso com muita tranquilidade, que depoentes venham aqui e se posicionem. Assim como o senhor Onyx, que está aqui, se posicionou, veio aqui o ministro da Controladoria Geral da União, disse que era filiado ao PT, se posicionou. Veio o senhor Stoffanoto, disse que tem lado a favor do PT, se posicionou. É um direito das pessoas. Não é colocar, isso não tira em nada o mérito dos nossos trabalhos aqui, a meu ver, porque o nosso objetivo principal é nós chegarmos ao final da investigação. E eu quero comunicar aqui que essa presidência acaba de encaminhar os ofícios ao presidente da Câmara dos Deputados e à Polícia Federal, solicitando a proteção do deputado Duarte Júnior e da família, diante das ameaças recebidas por parte de um deputado estadual citado aqui pelas investigações. É dever constitucional desta presidência e da comissão garantir que todos os membros tenham autonomia para atuar livres de todas as ameaças e constrangimentos ilegais. Mais uma vez, enfatizo a minha solidariedade com o deputado Duarte Júnior, nosso vice-presidente, e espero que ambos, Câmara e Polícia Federal, cumpram logo a orientação desta comissão e confiram proteção policial ao deputado Duarte Júnior, para que haja tranquilidade na chegada do novo filho, né? A esposa está para dar à luz aí nas próximas semanas. E fica um recado a todos aqueles que são citados aqui e que serão citados futuramente, que nós não vamos admitir nenhum tipo de ameaça. Todos aqueles que se dirigirem aos membros dessa comissão de forma ameaçadora serão levados à investigação da polícia do Legislativo e receberão naturalmente as suas consequências pelos atos. Eu passo a palavra ao deputado Duarte Júnior para a sequência dos trabalhos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência o adiamento da minha fala. Pois não. Pois não. O senador Exalci Lucas... Senhor presidente, eu gostaria de pedir o adiamento da minha fala. Hoje foi realmente um dia típico, eu estou organizando aqui os documentos para poder fazer os questionamentos, mas quero mais uma vez agradecer a Vossa Excelência pela forma como me recebeu, agradecer essa comissão pelo deferimento de ofício dessa solicitação para que a gente possa continuar com essa atuação que é tão importante para o país. E essa sua decisão ela tem um caráter simbólico. O Bourdieu fala com muita clareza do caráter simbólico das ações, das coisas. Tem um simbolismo muito claro de que essa comissão ela não vai se curvar àqueles que tentam se blindar por força de um mandato que deve ser usado de forma transitória para servir as pessoas, mas jamais para se servir, muito menos para servir interesses clandestinos. Muito obrigado.